Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje a gente está aí mais uma Meetup da Impulso. Percebi que tem muita gente ainda que não conhece a Impulso, né? Então, nós somos uma comunidade de tecnologia, de design, de gestão de produtos, enfim, todas as pessoas interessadas em tecnologia, de todo o ecossistema de tecnologia, né? Não só desenvolvimento. Então, a gente mantém uma comunidade ativa, são mais de 13 mil pessoas, e espalhados por todo o país. Tem gente também em Portugal, tem gente na Inglaterra. É bem legal. Nossa comunidade é muito diversa, é muito legal, muita energia nela. E semanalmente a gente organiza meetups, como hoje, que a gente trouxe aí o Ítalo Mendonça, da Thaler, para falar sobre Atomic Design. Então a gente abordou aí algumas comunidades de design. Então, se você realmente não conhece a Impulso, sabe que nós temos canais de design, de UX, de UI, aí dentro da nossa comunidade. O Fábio vai colocar daqui a pouquinho o link para vocês ali na descrição, mas depois, no final ali da Meetup, para não tomar aí até o tempo da apresentação, a gente explica um pouquinho mais fácil como que entra e como é que aproveita as oportunidades também. Nós temos várias oportunidades abertas, então vai ser bem maneiro. Então segura até depois da live aí para vocês ouvirem as nossas iniciativas. Beleza? Ítalo, então pode começar a tua apresentação. Conta um pouquinho pra gente antes aí quem você é. Ah, beleza, tranquilo. Então, antes de até só avisar, quem tiver pergunta pode mandar ali no chat, que o Luiz acho que vai estar de olho aí, e o Fábio também. E aí, dependendo da pertinência ali, já pode soltar no meio da conversa, ou senão a gente vai aguardando o final ali para poder responder tudo de uma vez. Então, vamos começar do começo aqui, né? Meu nome é Ítalo, sou aqui de Floripa, né? Já estou aqui há 20 anos, sou natural de Brasília, na verdade, e trabalho com design digital mesmo, desenhando interface há 10 anos. Na Thaler eu já estou há 5 anos aqui, desde 2014. E desde aquela época, desde a época que eu entrei, na verdade, já estava de olho, né, nesse conceito ali relacionado sei lá, processos de construção de interface digital. Eu imagino aqui que a maioria deve ser designer ou dev, né? Então já estão, de certa forma, até acostumados com alguns termos que eu vou usar. Mas eu vou tentar ser um pouco didático aqui, até porque esse vídeo depois vai estar na internet, então pode ter gente caindo de paraquedas aí. Então, além de ser designer na Thaler, eu e um amigo meu aqui de Floripa, o Thiago, a gente criou o Modular, tracinho UI, né? Modular UI, que é uma comunidade para a gente começar a discutir assuntos relacionados à modularidade da interface, né? E o Atomic Design, ele é um dos assuntos desse grande tema modular que a gente chama, que foi uma demanda que a gente teve, né? A partir ali de 2013, 2014, a gente sofria na pele, assim, dificuldades que provavelmente muitos de vocês também já passaram, que é de ter que desenhar ou receber arquivo num Photoshop, assim, aquele arquivo bem pesado, cheio de camadas, todo bagunçado, e ter que ficar naquele processo de mandar e-mail com 1000 versões, nomenclaturas diferentes. Então, isso era uma coisa que estressava bastante a gente no dia a dia de trabalho, e a gente começou a questionar se não teria outras formas mais inteligentes, né, de poder trabalhar no nosso fluxo com os clientes e com os desenvolvedores também, até para poder ser como se fosse um mediador ali, né, da construção do projeto de interface. E aí, durante esse tempo, a gente foi acumulando ali bastante referência, fez alguns meetups locais aqui também, tem coisas que estão nesse site aí, depois vocês podem dar uma olhada com calma. E aí, além disso, a gente é bem atuante nas comunidades, né, lá do XDA Brasil, no Slack, e nas comunidades locais aqui. Então, a gente recomenda bastante que as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre esse tema, não só do Design System, Atomic Design, mas quem está entrando na área de UX e UI, poder entrar nesse tipo de comunidade, porque é o pontapé inicial que a gente recomenda, né? Até para conhecer pessoas e conhecer os assuntos que estão na moda ali, né? Então, começando do começo aqui, né? O que é o Atomic Design? Ele é uma metodologia criada por esse designer front-end, front-end designer Brad Frost, e ele recentemente também lançou esse livro, né, o Atomic Design, que na verdade ele estimula o mesclando, que eles chamam de templates e páginas. Eu não sei quem aqui já está acostumado com esses termos, mas
provavelmente quem está de olho na comunidade aí nos últimos 3, 4 anos já está meio que ciente do que é o assunto. E o legal aqui é o seguinte, que quando eu recebi o convite para conversar sobre isso aqui no Meetup, o assunto inicial era Design System, sistema de design. Só que eu pensei que o seguinte, assim, tem muita confusão com relação ao uso do sistema de design. Assim, tem gente que chama de sistema de design aquele arquivo que está dentro do programa de desenho, né, a biblioteca de componentes. Tem gente que confunde com Atomic Design, então tem uma certa confusão assim de terminologia. E aí eu quis puxar um pouquinho para mais cedo, assim, para a gente entender como é que a gente chega nesse conceito do sistema de design. Então, voltando ali, até eu recomendo bastante procurar as palestras do Brad Frost. Tem uma recente que ele fala sobre as questões mais técnicas, né, e comerciais, assim, de como a gente conseguir vender um processo, digamos, modular de interface dentro da nossa empresa. Ele comenta que é o seguinte, a gente precisa não só entender que o que a gente está fazendo ali gera valor para os designers, mas a gente também gera valor para os devs e para os clientes também. Então, existe digamos, não chega a ser um processo tão linear, assim. Ele dá algumas recomendações de como a gente começar a abordar esses assuntos dentro da empresa, né? Antes da gente já cair, assim, na construção e no desenho do que seria a interface. Mas ele também faz uma explicação do termo, assim, que antigamente a gente relacionava muito a internet com analogias ao mundo físico, né? Então a gente se relacionava digamos, com as telas ali, chamando de páginas, fazendo uma analogia ao livro físico, né? Então, na medida que a gente começou a ter muitos devices, né, muitos aparelhos, muitas telas, esse tipo de pensamento de interface, de a gente pensar nele para desktop, para o desktop HD, para o celular e para o tablet, ele é muito limitante, porque a gente, sei lá, a gente tem milhares de modelos diferentes, de tamanhos diferentes, de resoluções. Então, isso estimulou, né, na verdade, forçou o mercado a criar soluções que trabalhassem com a noção de sistema, né, de pequenas partes que se relacionam, né, e depois podem criar outras páginas, outros componentes, outras coisas. Então, a gente abandonou essa metáfora com o mundo físico e começou a pensar na questão de interações de elementos, né? Então, o sistema é isso, são elementos que interagem. E aí, quando a gente começa a se aprofundar nesses temas de Atomic Design, a gente começa a pensar, tá, em como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, provavelmente muitos de vocês já trabalham num contexto onde palavras como Agile e Kanban, fazem parte do dia a dia de vocês, imagino. E aí é legal a gente conseguir, já que o tema da conversa é o Atomic Design aplicado a um contexto ágil, né? Então é legal a gente já fazer essa distinção de Agile, né? Quando a gente fala Agile, que a gente está se referindo a um conjunto de princípios para o desenvolvimento de software. Então, todo mundo deve conhecer ali o famoso manifesto. Mas quando a gente se refere a ágil, não necessariamente a gente está fazendo referência a esse manifesto. Então, inclusive aqui, é legal até eu já deixar como dica o meetup ali, que o Rafael Cáceres, aqui da Thaler, fez sobre metodologias ágeis, né? E ali ele é bem categórico, assim, quando ele fala que o Agile aqui, o ágil, aqui na língua portuguesa, né, e no contexto que a gente está tentando adaptar, ele está muito mais relacionado a se adaptar e evoluir constantemente, não necessariamente a seguir o manifesto ágil. Então, quando a gente fala em ser ágil, a gente está falando em conseguir mudar de direção com facilidade e conseguir receber feedback com rapidez. Então, associem ágil à adaptação e à evolução constante. Então, é esse conceito um pouco mais genérico que a gente acaba se referindo como ágil, assim, não necessariamente como um processo que fosse contrário ao waterfall, né, ao modelo cascata, que seria o antigo. Então, muita gente faz como se fosse essa comparação, né, tipo, se eu tenho de um lado cascata, então do outro lado eu tenho agile. Não necessariamente, existem muitas coisas ali nesse meio termo. Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta? Peraí, acho que eu acho que está no mudo ali.
Não, tranquilo. Falei que por enquanto não tiveram perguntas no chat. Se alguém quiser perguntar, Uhum, a gente vai direcionando. beleza. E aí, uma coisa que é bem legal, assim, que o Rafael sempre pontua, assim, nas talks dele, até pra gente aqui internamente, é que o pensamento ágil, né, o ágil no dia a dia, assim, como é que ele é aplicado aqui? Ele é através da gente atacar os desperdícios, né, a gente identificar pontos onde tenham gargalos, que é o que a gente chama de filas, né, onde a gente tem muito tempo ocioso, parado, ou refação constante de atividades, seja por ajustes ou porque as coisas quebraram. Então, quando a gente pensa assim, em como é que a gente pode ser ágil nesse contexto de design também, a gente tem que sempre começar a pensar assim, tá, onde é que são os pontos onde eu estou tendo maior dificuldade para conseguir fazer a história avançar, chegar no desenvolvedor e chegar no cliente, chegar no, né, tá rodando no mundo final. Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que estar sempre com isso na cabeça e também instigando as pessoas que estão no nosso time, os nossos clientes também a pensarem em como eles conseguirem diminuir os desperdícios deles, né, durante o processo deles. Então tá, então essa questão do Agile é uma questão que a gente já conseguiu distinguir do ágil, né? Então estou me referindo aqui ao ágil nesse contexto de adaptação. E aí a gente chega também no conceito do Kanban, né? Então o Kanban ele é muito associado às vezes ao board, né? O board visual, principalmente ao Gira, ao Trello, mas ele é na verdade um método que permite gerenciar a capacidade de entrega do que a gente está produzindo para o cliente, né? De entrega de valor. E aí, eu não sei quem já teve a oportunidade de assistir alguma palestra do Yoshima. Ele é, acho que a maior referência que tem aqui no Brasil, né? Do método Kanban. E ali a gente começa a entender como a gente pode fazer o nosso time é, se destrinchar a história que está muito vaga lá na cabeça do cliente ali, que vem como uma demanda. A gente vai, começa a analisar, começa a desenhar, dar uma forma e aí entrega requisitos para o time de desenvolvimento poder fazer a entrega. Então, a partir desse método Kanban, né, que depois ele ganha vida através de um quadro de Kanban, a gente começa a entender como é que o nosso processo, né, a nossa atividade de design se encaixa dentro de todo o escopo do projeto ali. Aí uma definição legal, assim, que eu sempre vejo o Brad Frost fazer, é ele tentar explicar o Atomic Design a partir do que ele não é, né? Porque daí ele já consegue limpar ali o terreno. Então ele sempre cita que o Atomic Design ele não é um processo linear, ele é mais um processo contínuo de comunicação e de evolução do sistema. Então pode ver que ele, embora ele não chame de Agile, né? Ele tem bastante pontos em comuns com o que a gente chama de ágil aqui também. Imagino que ali, quando ele se refere que ele não é Agile, é mais no sentido de não ser algo relacionado a um método que na época lá eles deviam chamar de Agile, né? Ele também cita bastante que não é um processo passo a passo, então aquilo que ele mostra pra gente dos átomos e dos componentes, aquilo a gente não precisa levar a ferro e fogo, né? É mais um esquema, às vezes pra gente conseguir comunicar aquilo pro restante do time do que um molde onde a gente vai ficar preso em fazer átomos, fazer moléculas. Então, essa nomenclatura, inclusive, ela é questionada por muita gente já, né? Considerando que esse conceito ele foi desenvolvido que faz uns 5, 6 anos, então de lá para cá já surgiu bastante coisa. Inclusive, uma das coisas que eu vou mostrar para frente é a evolução das terminologias, que daí a gente começa a chegar a ficar um pouco mais, digamos, claro para quem não está nesse ambiente do design. Então, ele sempre cita que não é um dogma rígido, então a gente pode, à medida que a gente queira, a gente pode incluir novos processos, novas etapas, mas também pode simplificar, tirando outras, pulando etapas ali. A gente não precisa se prender ao método, né? Ítalo, desculpa te interromper, se você puder só colocar em tela cheia o teu slide, porque aqui no Ficou compartilhamento pequenininho. ficou pequenininho. Tá, beleza. Ah, já tá, perfeito. Então tá. Tá aí. Para quem não está conseguindo anotar todas as referências que eu vou citando, no final eu vou mandar um e-mail ali, listando tudo que eu estou comentando aqui, então para o pessoal conseguir depois navegar nas referências e depois
explorar por conta própria o assunto. Então, inclusive, essa citação aqui do Atomic Design não ser agile, ele faz parte de um dos posts ali que o Brad Frost escreveu no blog dele. E depois eu lanço para vocês aí o link também. Então, aqui é o momento em que a gente começa a pensar assim, tá, mas eu entendo mais ou menos agora o que é o Atomic Design, mas ainda tenho muitas questões, ainda tenho muitas dúvidas de como isso pode entrar na minha rotina ali, né? Como é que eu posso compartilhar isso com o restante das pessoas que estão comigo. Então, a partir disso aqui, eu fui listando das dificuldades mesmo que eu tenho, né, que eu tinha no dia a dia, e aí como a gente foi resolvendo isso, e que tipo de insights, né, e dicas a gente foi descobrindo para poder repassar para outras pessoas, né, que estão interessadas em trabalhar por esse caminho. Então, a primeira ali era se a gente criava histórias para uma página inteira do sistema, né, se a gente, na hora de delimitar o que a gente vai, digamos, fazer o wireframe ali, ou desenhar para o desenvolvedor, se a gente começa já fazendo uma página inteira e manda para ele uma página inteira. Então, essa era uma das primeiras questões ali. E aí, o que a gente recomenda, né? Que a gente não evite criar páginas muito complexas, que a gente corra o risco de ficar muito tempo nela, travada, e não fazer o fluxo andar, né? Então, a gente recomenda identificar dentro das páginas mesmo quais são as áreas que têm valor, né? Que ela tem valor por si própria, por exemplo. Quando a gente está fazendo um site, talvez ali a parte inicial, que a gente chama de hero, com um formulário de botão, ela seja uma parte valiosa que já possa ir para o ar antes de eu ter o restante do que vai ter ali. Então, se eu conseguir fragmentar essa área ali, eu já posso fazer o projeto andar, e enquanto ele está sendo desenvolvido, eu estou tocando o restante do projeto. E aí que entra o pulo do gato, assim, a gente sempre pensar em como é que eu posso deixar o pessoal menos, digamos, travado, assim, menos ocioso, esperando material. Então, se eu conseguir diminuir a carga de coisas que eu vou entregar para a próxima equipe ali, então já estou sendo ágil, já estou conseguindo aplicar esses conceitos todos no meu dia a dia ali. Aí uma dica que a gente sempre dá é que geralmente a primeira história, né, quando a gente está lidando com criando ou guias de estilo, tá elaborando algum sistema de design, a primeira história ela é bem mais demorada, né? Então a gente tem que ficar ciente de que isso vai engordar o tempo do projeto, mas esse tempo que a gente gasta, geralmente definindo cores, fontes, alguns detalhes da identidade mesmo, isso aí ele tende a se pagar depois quando a gente precisa, quando a gente já consegue criar páginas a partir de elementos pré-prontos e tal. Então ter isso em mente, assim, que esse começo do projeto, o tempo de entrega vai ser lá em cima, mas ele tende a cair e acelerar à medida que o time for ganhando independência também. Então, a segunda pergunta que surgiu, assim, que logo que a gente começou a botar isso em prática, era como é que eu ia fazer isso dentro do nosso board lá, né? Dentro do Gira, no caso, ou do Trello. Eu crio uma coluna para cada etapa do processo, por exemplo, será que eu precisava criar uma etapa para pesquisa, outra para planejamento, outra para wireframe, outra para teste? Bom, a gente ficou pensando sobre isso um tempo, né? E chegou à conclusão de que mais vale criar uma coluna chamada análise. E o que tem nessa coluna chamada análise? Ela tem tudo que precisa ser criado como orientação para o desenvolvedor. Em alguns momentos, vai incluir fazer uma página mais detalhada, assim, uma área do sistema mais detalhada. Em outros momentos, ele pode ser só uma descrição em forma de texto, ele pode ser um wireframe. Então, depende do que vai ser feito. Essa questão de análise aqui, ela é customizada de acordo com o que precisa ser construído, né? Então, a gente juntou tudo que envolve design ali, UX, e às vezes até análise de negócio dentro de uma coluna, porque é isso que importa, né? A gente está dando forma a uma ideia meio abstrata que veio em forma de demanda do cliente. A gente conseguiu escrever os atributos, né? Os requisitos do que a gente espera que seja desenvolvido, e aí sim isso passa para a próxima etapa. Então a recomendação é evitar criar muitas coluninhas, né? Porque o processo tende a ser infinito, assim, porque existem muitas etapas nesse ato assim de criar, né, uma interface.
uma observação, né? Algumas tarefas elas podem pular direto de uma demanda ali do analista de negócio direto para o desenvolvimento, então não necessariamente o designer precisa botar a mão em tudo que passa por ali. Inclusive, é bom a gente ter essa proximidade com o gestor de projeto, com o analista de negócio e sempre pensar assim, nosso papel também é educar o time, né? É fazer como se fosse uma espécie de criar uma equipe autônoma. Então, existem ferramentas hoje, como o próprio Figma, que é o que a gente está usando aqui, não sei se o pessoal já conhece. Ele é como se fosse o Sketch ali, né? O Adobe XD, só que ele trabalha na nuvem, o arquivo, então a gente consegue liberar o acesso do que está sendo feito para todo o time, né? Então, às vezes, o próprio analista ali, dependendo da necessidade, ele consegue, às vezes, numa reunião com o cliente, ele mesmo pegar ali, simular alguma coisa, né? Às vezes um formulário, e já mandar aquilo ali para o time de desenvolvimento fazer. Às vezes, sem passar pelo design. E aí é que tá, né? Quando a gente consegue deixar esse design system, esse sistema de design bem didático, ele fornece todas as, digamos, orientações, diretrizes para qualquer um, basicamente, poder sentar ali e, né, esboçar o que vai ser produzido. E aí uma terceira pergunta, assim, que surgia bastante, né, que era na questão da manutenção. Isso aí é uma coisa que dá uma dor de cabeça também, né? Porque, beleza, às vezes a gente faz todo o trabalho, tá tudo bonito ali no momento, mas se por algum motivo o projeto encerrar ou trocar a equipe, ou, sei lá, tiver necessidade de fazer algum tipo de mudança de interface, mesmo a gente precisa pensar em como é que a gente vai manter tudo aquilo que a gente fez, né? Manter atualizado, manter melhorando e evoluindo. Então, existem algumas ferramentas, né? Eu imagino que alguns de vocês já devem conhecer, mas quem não conhece essa ferramenta que a gente chama do Zeppelin, que ela integra com essas ferramentas de design, né? Principalmente o Sketch e o Adobe XD, e ela possibilita que todo mundo consiga ver o estado atual do projeto, né? Então a gente tem que começar a pensar em formas de não deixar centralizada o acesso aos arquivos, porque volta e meia alguém precisa trabalhar de madrugada ou no final de semana. Então, se ficar dependente do designer conseguir abrir os arquivos ali e enviar isso por e-mail, pelo Slack ali, a gente acaba sendo um gargalo, né? E aí, lembrando que a gente comentou no começo, que é função nossa identificar gargalos e eliminar essas barreiras, sabe? Então, ferramentas como o Zeppelin, como o Figma, elas atuam nesse sentido, assim, de conseguir de quebrar essas barreiras, né, que dificultavam o acesso ao arquivo. Inclusive, eu imagino que o Figma, não sei se essa é a percepção de vocês também do mercado, mas ele tende a dominar o cenário atual, porque ele muda a forma como a gente trabalha. Ele não só é uma ferramenta muito boa, mas ele muda a forma de trabalho, porque a gente não precisa mais se preocupar. A gente está no Windows, a gente está no Mac, a gente não precisa mais se preocupar com muitas coisas que a gente tinha antes, né? Tipo as questões das versões, até o próprio Zeppelin, ele necessita que alguém faça o upload do arquivo. No Figma já não tem mais isso, né? Então a gente tem uma fonte única, né, do arquivo, e aí, inclusive, mais de uma pessoa pode trabalhar no arquivo, como se fosse um Google Docs. E aí imagina a facilidade que isso dá, né? De ter duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo com um versionamento, ou seja, se alguém fizer uma bobagem e acabar deletando alguma coisa, a gente consegue recuperar aquilo. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande, sabe, para o processo. A quantidade de problemas que a gente eliminou só tendo uma boa ferramenta, uma ferramenta adequada, aliada a um bom processo interno, né, de projeto, e uma boa mentalidade da equipe, nossa, isso aí, o cenário que a gente tinha 10 anos atrás praticamente não existe mais, né? Aquelas lágrimas de sangue que a gente tinha quando tinha que cortar a interface, fazer os slices, mandar para os desenvolvedores, assim, acho que o pessoal já passou bastante por isso, sabe quanto desgastante isso era, sabe? Então, isso é uma coisa legal da gente tentar trazer para o time quando a gente está vendendo a ideia de trabalhar com esses tipos de métodos. Que ter um bom processo, no final das contas, é qualidade de vida também. Porque não adianta a gente fazer um bom trabalho, só que a gente acabar se estressando ou entrando em algum tipo sei lá, de sobrecarga devido à quantidade de refações ou de emergências que vão surgindo
à medida que o projeto vai ganhando corpo ali. Alguma pergunta, alguma coisa até aqui? Perguntas não, tem comentários. A Marina falou, eu usei Figma no curso de UX da Kaelo e já vi a facilidade entre os usuários. Uhum. Aqui na Impulso, a Nath, nossa, que faz parte do time, né, de design, é muito legal. Ela tipo, é bem evangelista do Figma aqui. Ah, massa. É bem legal. Temos uma pergunta aqui do Gabriel. Fiquei com dúvida a respeito das releases ágeis. Quando ele comentou sobre trabalhar em uma tela inicial e liberar a Hero, e depois as outras seções da página, não acho que pode dar margem para relação? Relação? Relação ao quê? Refaz, Ah, refaz, refação. Uhum. refação. Bom, deixa eu voltar então aqui para a gente poder matar isso. Bom, a ideia era a seguinte, assim, é a gente conseguir pensar que, na verdade, a gente está evoluindo um sistema, né? Então, a gente não está fazendo ele e incluindo coisas depois. Não, a gente está entregando algo que a gente identifica que é de valor, que já possa resolver o problema que foi identificado lá na análise de negócio. E mesmo que isso venha a ser mudado depois, aquele tempo é um tempo valioso que a gente conseguiu aproveitar, entende? Então, às vezes, ao invés de esperar fazer bastante coisa para botar bastante coisa no ar, a gente já fez uma coisa pequena e importante, identificou o que era importante dentro daquela tela ali, já jogou no mundo real e aí a gente ganhou tempo para conseguir ir incrementando aquilo. Então, por isso que o Brad Frost, ele até comenta ali, eu vou te sair um pouco dessa tela para mostrar o texto onde ele cita isso, que é uma parte legal aqui. Ó, ele fala aqui sobre lições aprendidas, né? Ele fala que ele não gosta de chamar esse processo de ágil, porque o que ele sabe é o seguinte, assim, ó, é um processo altamente comunicativo e colaborativo, né? Então, é basicamente isso que a gente tem que pensar, que a gente não está só simplesmente fatiando a interface, entregando pequenos cubinhos. Não, a gente está trabalhando constantemente e em alguns momentos o design ele vai ser o líder do momento ali, porque ele vai dar orientações para o do time. Em outras a gente vai ser, digamos, vai ficar em segundo plano, porque ou analista de negócios, gestor de projetos, ou o desenvolvedor, eles vão tomar decisões importantes e a gente vai ficar ali como apoio. Então, eu imagino que a pergunta tenha sido mais nesse sentido ali, né? De tentar entender a diferença entre mandar um pedaço do site ali que depois possa vir a mudar e mandar ele cru, mas já gerando valor. E depois ele mudar, ele não é um problema necessariamente, porque quando a gente está conversando sobre design system, e aí eu vou entrar depois já nos exemplos de algumas boas referências, essas alterações elas tendem a ser implementadas nas próximas entregas, entende? Então, por isso que é a importância da gente criar já um bom sistema onde cada atualização ela vai também atualizando o que já foi entregue antes. Bom, vou seguir aqui então para a gente poder... Beleza. Entendi que esses incrementos, então, são entendidos como parte do processo de desenvolvimento, certo? Certo. Isso é constante. Do primeiro momento ali até a última, a gente está lidando com incrementos, com melhorias. Então, esse é um mindset que a gente tem que ter, quase que faz parte do kit inicial de como trabalhar com metas ágeis, é isso, entender que às vezes o que a gente vai entregar agora, daqui a 2, 3 meses vai estar bem diferente, mas o que a gente entregou 2 meses atrás já gerou valor, entende? Já estava no ar. Então, essa é a importância do que a gente está tentando passar aqui. Bom, deixa eu voltar ali para o ponto onde a gente estava. Com relação à questão da evolução dos componentes, isso é até uma coisa legal também. Aí a gente começa a entrar numa área que é uma área que está em ebulição, né? Então, qual que é o grande, digamos, assunto assim, né, que eu vejo emergir assim, nas comunidades, tanto fora do Brasil quanto aqui? É que ainda existe um gap ali, uma distância entre o que está no programa e o que está no sistema, né? Como é que o desenvolvedor ele vai consumir aquilo ali, né, de fato? Não adianta só a gente dar um acesso ao Figma ou dar o arquivo para ele. Ele precisa entender, né, que em algum momento ele vai precisar ter referências técnicas de que tipo de componente ele vai precisar usar, em que tipo de tela. Então, comportamentos até relacionados à interação, à animação. Então, ter só o estático não basta, né? Então, existem ferramentas já, como esse próprio Atelier, e eu vou mostrar aqui também o Storybook, que são
já bibliotecas, né? Bibliotecas dinâmicas aqui, já com especificações de código, que é para os desenvolvedores conseguirem consumir diretamente o guia de estilo, digamos assim, né? Então, esse tipo digamos, de ferramenta aqui é o que, na verdade, é o coração e a alma de um design system. É isso aqui que a gente está vendo, não é o arquivo na nossa máquina, na máquina do design. É o que o desenvolvedor consegue consumir e criar um sistema real no ambiente mais parecido possível com o que vai ser entregue final. Então, esse é o momento onde a gente está mais ou menos na discussão da comunidade de design. Assim. A gente precisa pensar em como que a gente vai facilitar essa comunicação assim, entre, às vezes, esse storybook aí que eu estou mostrando na tela com o arquivo que está na minha máquina. Né? Quem está tocando muito bem isso hoje é a Airbnb. Eles têm um case bem massa lá, onde o desenvolvedor consegue alimentar o nosso arquivo aqui na nossa máquina. A gente ainda não consegue fazer esse caminho inverso, né, da gente mudar aqui e alterar no, digamos, no código ali do desenvolvedor, porque acho que nem seria também muito necessário, assim, a gente ia fazer uma gambiarra meio que desnecessária. Mas o contrário já acontece, às vezes quando ele consegue fazer uma alteração lá, a gente aqui na nossa máquina já tem essa alteração quase que em tempo real feita aqui. Então, depois eu vou mandar para vocês um artigo ali de referência, como é que eles estão lidando com essa relação, mas eu imagino que quem quer se aprofundar nesse tema, né, e eventualmente até poder dar palestra ou compartilhar artigos, tem muito para fuçar nesse meio campo ainda da integração do que o designer faz ali, da interface, com o que vai realmente para a produção. Esse aqui que eu estou mostrando, inclusive, é um case bem legal, que foi o pessoal da UFSC aqui, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez, acho que eles anunciaram isso mês passado lá no XDA Brasil, no canal lá de Design System, que eles criaram um Design System lá para o contexto da universidade e para os vários projetos que eles têm lá, e deixaram isso de forma aberta, né, para a comunidade. Então, se não me engano, acho que outras pessoas conseguem baixar esse aqui do repositório e melhorar, adaptar. Então, eu achei muito legal essa iniciativa, porque a gente tende a esperar esse tipo de iniciativa vindo do mercado, né, das startups, mas tá aí uma universidade federal fazendo material de ponta e referência para toda a comunidade de designers, né? Então, se vocês forem ver ali, além de ter a apresentação aqui inicial, vocês estão conseguindo ver aí a tela do Bold? Sim, sim. Sim, né? Sim, tá tranquilo. Então, o que tem aqui, né? O Bold é o nome que eles deram para essa iniciativa do Bridge, que é, se não me engano, acho que é o nome do laboratório ali que está tocando isso dentro da universidade. Então, o Bold é o nome do Design System, e aqui como é que está organizado, né? Eles têm as guidelines deles aqui, que eles chamaram de Design Guidelines. Aí tem as questões de acessibilidade, de cor, o grid, iconografia, ilustração, tipografia, né? Coisa que a gente já vê. Aí já tem aqui também algumas noções de estilo, de tema, de como internacionalizar também os elementos, componentes. Aqui já tem uma série de componentes também que eles dão orientações, né? Que a gente já pode, inclusive, fuçar bastante para ver como que a gente pode adaptar no contexto dos nossos projetos. Até esse aqui ele está bem completo, assim, a gente não precisa, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente não precisa ter tudo isso pronto, sabe? É legal a gente imaginar pequenos elementos, pequenas coisas que já vão ser úteis desde já no projeto, e aí à medida que o projeto for avançando, a gente vai retroalimentando esse design system, né, sob medida, ele sob demanda. Porque, mais uma vez, para evitar desperdício. Então, de nada adiantaria eu ter o melhor design system se eu gastei muito tempo ali e eu estou fazendo coisas que não foi nem demandado ainda, sabe? Então, esse balanço, assim, essa noção de quanto avançar nesse tipo de organização da nossa etapa aqui, da nossa parte de design, isso é importante. E ali embaixo vocês vão ver que tem Storybook, que daí clicando ali a gente cai onde eu estava mostrando ali, que é onde tem as descrições mais técnicas para a galera de front. Então eu separei aqui algumas referências para a gente poder, para largar para vocês poderem entender em que pé mais ou menos a gente está nesse momento da comunidade.
acho que como referência aqui inicial, eu vou passar para vocês essa palestra aqui, que o Brad Frost lançou foi em junho agora, né? Recentemente, faz uns 2 meses, que é o lado técnico de um design system, né? De um sistema de design. Ele fala bastante coisa ali sobre o processo da gente vender internamente, né? A ideia de trabalhar com design system. Como é que a gente pode fazer um kick-off disso? Ou seja, como é que a gente identifica potenciais projetos pilotos para poder fazer em pequenas escalas esse tipo de experimento. Ele dá dicas também de como a gente planejar isso, né, para poder escalar, às vezes, para um projeto maior, ou até para a organização inteira. Daí ele cita depois questões relacionadas a criar o guia de estilo ali, né? Então ele até comenta para a gente segurar um pouco essa ansiedade de já querer sair desenhando tudo, porque é legal a gente entender em que momento que a gente está apto para poder soltar nossa criatividade, assim, né? É legal já ter todo o alinhamento prévio ali, tanto com o time, né, quanto com a necessidade de fazer isso para o cliente. Muitas vezes o cliente, às vezes, acaba nem vendo isso que a gente faz, tá? Mas é importante, internamente, estar vendida essa ideia de que é importante ter um lugar onde vai servir de diretriz geral para as decisões de design que a gente vai tomar no projeto, que é o design system, na verdade, né? E aí a gente depois lida com questão de como lançar isso para o mundo, né, de forma aberta ali, como fez o pessoal da UFSC, que lançou um site, deixou um link ali para ser de fácil acesso, e posteriormente como fazer a manutenção disso, que daí retorna ao que eu estava falando antes ali, os desafios a gente deixar isso sempre atualizado, de preferência o mais atual com o que está sendo entregue possível, né, para a gente não ter um guia de estilo defasado também. Então essa palestra aqui, acho que ela tem uns 50 minutos, é tranquilo de assistir para quem acompanha em inglês. Existe também essa página aqui no Instagram, que é UI Lab, né? Ele tem UI Lab Schools, na verdade o nome inteiro. Eles lançaram aqui um esqueminha aqui, um post que eu achei bem legal, que já mostra como o Atomic Design evoluiu a questão da linguagem, né? Então ele apresentou aqui o que seria o componente Based Design, né? Então, o design baseado em componentes, que é, na verdade, um método composto, né, de 6 grupos, que é uma evolução do Atomic Design, que daí ele mostra cada passo, né? Então, ele resolveu aqui uma coisa legal que que o Brad Frost ele não tinha resolvido no Atomic Design, que é lidar com questões que são anteriores ao átomo. Tinha gente que já na comunidade estava chamando de quark, de umas coisas assim menores, mas eu acho que aqui ele resolveu melhor chamando de identidade, né? Que é a hora onde a gente pensa a tipografia que a gente vai usar, as cores primárias, cores secundárias, a nossa família de ícones, é tudo aquilo que está relacionado com, digamos, o brand, né? Nossa marca ali do sistema, do que a gente vai fazer. E a partir disso, sim, a gente consegue criar os elementos, que seriam pequenos botões ou campos de formulário. São coisas isoladas ainda, mas já aplicando os conceitos de identidade que a gente definiu antes. A partir desses elementos, a gente cria coisas mais complexas, são os componentes, né? Então, aqui a gente teria formulários, teriam os cards, tabelas, coisas que já são junções menores dos elementos anteriores. Opa, peraí que eu saí aqui. Então, aqui a gente tem também as composições, que ele chama de composições, que daí já são coisas um pouco mais elaboradas, por exemplo, a gente pensar no e-commerce, como é que vai ser a repetição dos cardzinhos na tela de seleção de algum produto. Então, já começar a pensar a interação daqueles componentes que a gente viu anteriormente, né? Como é que eles ficariam em telas maiores, pensar a responsabilidade, deixar como é que ele vai ser responsivo, né? Qual vai ser o comportamento de cada um daqueles componentes. Aí aqui a gente entra em questões de layout, que ele chama, né? Começar a pensar questões de espaçamentos, grids, e até mesmo menus, a parte do rodapé, questões como pop-ups. Então já é uma evolução, né? Até a gente chegar na última camada ali, que seria o que ele chama de páginas. Que aí sim, já é a junção, às vezes, de um menu, de um cabeçalho, com o rodapé, com a parte do hero ali, com a questão de conteúdo. Então é onde a gente chega, digamos, na camada final ali desses componentes mesclados, né? Então, recomendo bastante essa página aqui. Eles
estão sempre dando insights, e acho que esse método aqui, essa metodologia, ela resolve bastante essa questão da nomenclatura, né? Gostei bastante, assim, quando eu vi, me chamou bastante atenção. Aqui, depois eles passam ali a referência do artigo que embasa, né? Aqui foi essa Heavyweight que fez esse aprimoramento no Atomic Design. Então, outra referência legal aqui é a própria IBM. Eles criaram o Carbon Design System. Talvez é um dos mais completos aí que a gente vai ver no mercado hoje. Recomendo bastante o pessoal navegar ali, ver como é que eles organizaram ali o sistema de design deles, fuçar, ver tudo que tem para explorar. Ficou bonito também. Então, a IBM está correndo atrás dessa questão de trazer um apelo estético também, né, para os produtos, não só essa questão de organização, mas deixar bonito, sabe? É importante essa dimensão estética, a gente não fazer as coisas muito padronizadas, que era um pouco do problema de quem trabalhava com bootstrap, né? Que ficava tudo muito parecido ali, ficava organizado, mas faltava aquela coisa assim que faz a gente brilhar o olho. Outra referência muito massa é o pessoal da Atlassian, né? Eles têm ali o Atlassian.design, tem uma série de organizações aqui que eles vão até um pouco mais além, que eles lidam com questões de voice and tone, né? Tipo, o tom de voz, a forma como a empresa vai se comunicar nas redes ou profissionalmente. Então, já consegue delimitar ali, às vezes, o quão brecha para humor vai ter na comunicação, o quão sério vai ser. Então, questões que são relacionadas também à construção de texto, né? Não só de elementos. Então, aqui existe umas noções assim de também como é que a gente pode fazer o marketing dos produtos. Aí a gente começa a pensar, né, que o Design System ele evoluiu de ser simplesmente uma biblioteca de componentes e passou a ser um repositório de diretrizes para a organização. Isso que é legal a gente pensar. É um repositório de diretrizes que também tem um guia de estilo lá dentro, sabe? Mas ele tende a receber muito mais coisas do que só os simples componentes ali. Alguém citou aqui o MailChimp também. É muito massa o projeto MailChimp, o MailChimp, o Airbnb. Tem uma série de referências. Ele tem um site, até inclusive, que ele vai coletando assim as referências mais atuais, o que o pessoal vai soltando lá fora. E a gente consegue ver o estado da arte do Design System, né? Então, depois a gente passa ali o link para o pessoal poder fuçar. Aí tem aqui, eu vou dar uma recomendação também. Tem um post chamado Designer mais Developer Workflow, né? É feito pelo Dan Moll. Ele é o designer que trabalha em parceria com o Brad Frost em vários projetos. E aí, o que eles fizeram? Eles gravaram uma live de 2 horas, de mão na massa mesmo, para mostrar assim para todo mundo, tá, beleza, como é que vocês fazem? Que programa vocês usam? O que vocês estão digitando ali? Como é que é o workflow de vocês na prática, assim, não só escrito em textos, né? E eu acho que é bem legal, assim, pro pessoal, principalmente os devs, né, sentarem junto do designer, assim, e assistir junto, sabe? E comentando, pensando, pô, esse aqui a gente não usa, esse aqui a gente usa de uma forma diferente, vendo ali o que pode sair dessa interação, sabe? E a gente realmente quebrar as barreiras, assim, a gente tem que ter essa ideia, assim, o designer e o dev, eles têm que ser parceiros, sabe? De certa forma, eu me sinto até na obrigação de facilitar a vida dos desenvolvedores que estão comigo. Como se o desenvolvedor fosse o atacante, assim, e eu fosse o meio-campo. Então, tem que entregar uma bola boa para ele poder, na pressão ali da entrega, do deadline, fazer um bom trabalho, sabe? E aí o gestor de projeto geralmente é quem está ali na nossa retaguarda, fazendo as mediações com o cliente, para a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, recomendo bastante. Vou mandar esse link aqui depois para vocês. E além disso, aqui tem um post aqui, que na verdade é uma série de 6 artigos, que é o Releasing Design Systems, que é desse Nathan Curtis. Esse cara aqui também, ele é bem referência na comunidade, ele escreveu um livro sobre modularidade nas interfaces. Até quem pretende escrever sobre isso, sei lá, ou na faculdade, ou até para o blog mesmo, que é referência bibliográfica, vai atrás desse cara porque ele é um dos poucos que produz conteúdo impresso, assim, escrito mesmo, formalizado do que a gente está falando aqui. E aí, recentemente, ele escreveu essa série de 6 posts falando sobre todo o processo, né, desde planejar até atualizar ali
o design system, né, no contexto de uma organização, né? Então, recomendo bastante também aqui. Deixa eu ver. Eu acho que de maneira geral, o que eu queria deixar é isso assim, é essa provocação da galera de pensar assim que isso está sendo construído agora em tempo real, sabe? Isso que eu estou trazendo para vocês aqui não tem escrito em lugar nenhum, assim, eu só juntei um monte de coisa que está rolando nesse exato momento e trouxe aqui para que vocês possam fazer a pesquisa de vocês e compartilhar comigo depois, ou com o pessoal da comunidade lá onde vocês estejam, né? Principalmente lá no Slack do XDA Brasil, que é onde está reunida a galera. E nas comunidades também no Slack do Agilidade, também a gente recomenda bastante os designers estarem envolvidos nas conversas de gestão de projeto. E é isso. Acho que Comunidade da Impulso também. a comunidade da Impulso também, né? Acho que a ideia é essa, assim, eu nesse momento aqui agora, eu estou trazendo conteúdo, mas em muitos momentos eu estou consumindo conteúdo da galera que está trazendo coisas para mim. Então, pensar assim que tem espaço para vocês serem protagonistas também é uma coisa legal na comunidade, sabe? Isso é uma coisa bem massa, assim, não existe um papo, assim, do assunto no momento. Tipo, existem várias pessoas empolgadas, procurando, pesquisando, fazendo projeto, trazendo para o contexto da empresa, descobrindo coisas, escrevendo artigo. Então, tá bem rico, assim, sabe, para quem está trabalhando com isso. Deixa eu ver. Surgiu mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Surgiu, sim, da Rose, uma dúvida. Esse design system bem rico e detalhado pode ser utilizado em todo o projeto ou tem algum tamanho mínimo do projeto que vale a pena implementar? Uhum. Tá, o que eu mostrei ali, provavelmente ela deve estar se referindo ao da UFSC ali, né? Esse bold. Então, assim, não existe um tamanho mínimo, esse que é o ponto, assim, porque ele precisa ter, digamos, eu pelo menos, eu gosto de ter, digamos, eu tenho o meu mínimo, né? Mas o meu mínimo não significa que é o mínimo de todo mundo. Eu gosto de ter alguns elementos específicos, como, por exemplo, tamanho de fonte, algumas cores básicas, alguns logotipos e ícones, coisas que já vão sair desde o começo, desde as primeiras páginas. Para mim, isso é o mínimo, sabe? É o que precisa ser consumido para a primeira entrega. Então, isso vai variar de projeto para projeto, né? E aí, a partir da segunda entrega, o mínimo já passa a ter um pouquinho mais, sabe? E aí, essa é a ideia, assim, a gente imaginar que o próprio Design System, ele é um produto que alimenta outros produtos. E ele também vai passar por evolução constante, ele também vai poder pivotar em alguns momentos. Então, é legal a gente pensar nisso. Assim, todo esse conceito de evolução que a gente quer levar para as interfaces, ele também se aplica ao Design System também. Ele também vai estar evoluindo. Eu tenho uma minha antes da próxima aí. Eu sempre, quando as pessoas vêm aqui, é convidado aqui no Meetup, Ítalo, eu sempre pergunto de carreira, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem algumas pessoas aqui que, imagina, querem mudar ou querem fazer uma migração dentro da própria área de design. Eu queria saber as dificuldades que tu teve no início da carreira, ou em possíveis mudanças, pontos de virada na carreira, e dicas que você poderia dar para quem está iniciando. Uhum. Ótimo. Eu gosto bastante disso, que é uma coisa que eu sempre pergunto também. Então, eu comecei na carreira, foi meio que para variar, meio de paraquedas, assim, né? Porque eu trabalhava com minha formação em design gráfico. Então, eu estava indo digamos, pro impresso. E aí, acabei trabalhando numa empresa de EAD, de ensino à distância, ali e tive o primeiro contato com o desenvolvimento de interfaces. Isso já faz uns 10 anos. Inclusive, é um conhecimento que eu vi muito pouco na faculdade. E isso que é legal a gente ter bem claro, assim, que embora eu tenha uma universidade federal no currículo, o meu caminho de design de interface, né, nessa comunidade ali de UX e UI, ele é bem autônomo, assim, foi todo por conta, lendo artigo, conversando com as pessoas, indo em evento. Então, a primeira dica que eu posso dar para quem quer começar a se inserir na área é se inserir nos eventos, sabe? Nos eventos e começar a acompanhar discussão de comunidade, alguns fóruns também, né, como o Designer News, que é o maior do mundo, que é lá onde está rolando as conversas em tempo reais do que está saindo agora, nesse momento. Então, a minha primeira dica seria essa, assim, se inserir na comunidade, tentar encontrar alguém para trocar ideia, para ir trocando figurinha. Se não tiver ninguém, porque às vezes a cidade da pessoa é isolada, né? Nem todo mundo está na capital.
junta mais um ou outro ali e cria a própria comunidade na cidade, sabe? Junta ali umas 5 pessoas, faz um meetup ali num lugarzinho maneiro aí, no salão de festa de alguém, e deu, sabe? E faz do próprio processo de estudo o seu laboratório. E aí a gente, depois com o tempo, quem está dentro às vezes de uma área de marketing, quer migrar para a área de UX, que é bem comum, né? A sugestão que eu tenho é essa, assim, é tentar de alguma forma pegar ou um projeto próprio, né? Pegar um freela, fazer alguma coisa para si mesmo, para ir aplicando esses conceitos ali, ou se não, simplesmente na caruda, colar no time de design ali, ficar do lado deles observando, vendo o que eles estão fazendo ali, tentar fazer alguma coisa em casa para ir acompanhando e naturalmente fazer essa migração, sabe? Não esperar às vezes ter um diploma, ter uma graduação para poder entrar na área. Não, sente que ali é o chamado, você tem desejo de trabalhar com isso, começa a trabalhar a partir de hoje, sabe? Vai ali, cola numa pessoa que sabe, fica observando ela, o que ela está fazendo, conversando, começa a fazer os seus próprios experimentos, pode ficar meio feio no começo, mas nada que a gente não consiga ir aperfeiçoando, porque eu usei bastante, né? E hoje tem muita ferramenta hoje que permite a gente inspecionar os sites. A gente consegue, às vezes, pegar um site que a gente acha bonito e dissecar ele, saber exatamente qual que é a fonte que ele estava usando, quais são os elementos, estudar bastante os guias de estilo ali, porque uma coisa que eu usava bastante no começo para estudar era entrar nos guias de estilos mais famosos, assim, por exemplo, do Google e da Apple. E lá tem uma série de dicas assim bem práticas de como melhorar o nosso design, porque eles tinham que pensar assim, eu preciso ensinar como fazer uma coisa qualidade Apple, qualidade Google para uma galera aqui, né? Time de milhares de pessoas. E muitas vezes a própria pessoa que estava lendo era como se ela estivesse fazendo o treinamento que o pessoal interno estava fazendo para desenvolver coisas em alta qualidade. Então, pesquisar boas referências e ficar fuçando esses guias de estilo já é uma própria forma de estudo e de aperfeiçoamento. Então, copiar sem medo, assim, pegar um site que a gente acha bonito, abrir ele no Photoshop, ou no Photoshop que a gente não usa mais, né? O Adobe XD, Figma, o próprio Sketch, e tentar replicar o que você está vendo ali, porque com o tempo você vai começando a ter noção de qual que é o melhor espaçamento mais adequado, de qual que é o processo que você gosta de usar. Eu uso bastante coisas anotáveis, né? Então, eu desenho bastante antes de cair no computador, então tu vai descobrir também qual que é o seu processo. Tem gente que já gosta de cair desenhando para poder tirar tudo na cabeça e depois com o tempo refinar. Então, eu imagino que o caminho está dado, sabe? E aí, fora isso, tem um monte de cursos como o Skillshare, o Udemy, são plataformas que têm alguns cursos iniciantes ali, para o pessoal poder sair do zero, mas a evolução é independente, assim, sabe? Tem que partir muito da pessoa querer aquilo. É muito interessante essa tua fala, principalmente de comunidade. Se você pensar sozinho, não consegue fazer muita coisa. Uhum. Essas coisas, mesmo que você esteja numa cidade que não tenha muito evento, essa dica, pessoal, do Ítalo é muito importante. Inclusive, eu tenho alguma experiência de criação de comunidade, expansão de comunidade. Podem me procurar dentro da nossa comunidade, que a gente ajuda vocês a estar criando aí na cidade, ajuda vocês a estar fazendo evento. Mas é muito interessante essa troca, principalmente a gente daqui da área de tecnologia. Essa troca e viver em comunidade contribui muito. Uhum. Não, pô, tinha época ali, pra tu ver, né? A gente começou com 2 pessoas conversando, e a nossa comunidade chegou a ter umas 500 pessoas ali no Facebook na época, e a gente fez churrasco, fez futebol, conseguiu fazer agitos, assim, para reunir a galera, para deixar em contato ali, sabe? Trocar figurinha mesmo. Então, às vezes, não precisa ser uma palestra. Só reúne o pessoal ali, vamos conversando, trocando referências, trocando dúvidas, porque essa é toda a riqueza, assim, da nossa área, sabe? A gente consegue aprender muito com quem está do lado. Porque já de partida já existe essa predisposição das pessoas compartilharem, sabe? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu quero que as outras pessoas aprendam também, porque por isso que eu estou aqui agora, sabe? É uma forma de pagar essa dívida que eu tenho com várias pessoas que, ao longo da vida, foram conversando e me dando coisas de graça. Em algum momento, essa pessoa pode ser vocês, sabe? Vocês podem estar aqui onde eu estou
compartilhando a trajetória de estudo de vocês também. De perguntas aqui no nosso chat a gente não teve. Eu particularmente tenho uma pergunta, sei que nosso horário está bem exprimido aí 3 minutinhos, mas é possível implementar o conceito de Atomic Design em projetos que já existem? Sim, sim, com certeza. Qual seria o processo? O próprio Brad Frost ali vou até botar aqui, essa palestra aqui que eu citei, ele comenta do seguinte, assim, da gente pensar um projeto piloto. Então, às vezes, um projeto que já existe, ele está em diversas etapas, né? Não sei quem já teve experiência de trabalhar com órgão de governo, vai ver que, tipo, tem uma fauna de coisa ali. Então, existe, às vezes, um site que é uma coisa, outro que é para uma campanha, um sistema que é interno para os usuários. A ideia é tentar escolher um piloto pequenininho ali e trabalhar naquele, sabe? Tentar melhorar aquele pedacinho específico ali. E a partir da experiência daquilo, puxar uma outra parte desse grande sistema que já está no ar e ir melhorando aos poucos, sabe? Porque gradativamente, o que não tem valor pode ficar defasado. Inclusive, tem páginas do Google hoje que estão com a interface, sei lá, da primeira versão ainda, bem feio, sabe? Porque, de certo, eram coisas que não eram tão importantes e ficou para trás. O que era importante já sai com a cara nova, já sai com essa linguagem visual nova. E aí, cabe ao time ele planejar o que é mais importante, né, digamos, dentro do sistema, que precisa dessa melhoria urgente, né? E aí fazer disso um piloto para depois ir puxando outras partes e gradativamente fazendo essa transição. A gente não precisa, de repente, trocar todo o site de uma vez, né? Tenta imaginar mais ou menos como se fosse um guarda-roupa, assim. Quando a gente quer trocar nosso estilo, tal, a gente não joga tudo fora e compra tudo novo. Não, a gente tira uma roupa, coloca outra, sabe? A gente vai trocando aos pouquinhos. A mesma coisa no sistema. A gente tira uma página que está defasada e já coloca ela com a linguagem nova, com a organização nova já. Mais ou menos isso. Bom. E, pessoal, mais dúvidas? Para quem estiver nos assistindo Nossa, deu uma engasgada aqui, desculpa, pessoal. Para quem estiver nos assistindo no YouTube, quando o vídeo estiver disponível, na nossa comunidade também, à medida que a gente for tendo dúvidas relacionadas aqui à Meetup, a gente vai caminhando para o Hitler, ou até as outras pessoas que estiverem na comunidade vão ajudar a responder. Isso. E como comentei, eu vou fazer aqui um e-mail e lá no Slack do XDA, onde eu estou mais ativo também, na comunidade lá do Design System. Então, recomendo bastante que entrem lá e vamos... Bom, então nós não tivemos mais perguntas aqui no chat e já fechamos o nosso horário. Pessoal, primeiro queria fazer um agradecimento aí ao Ítalo. O conteúdo foi muito legal, foi muito poderoso. Acho que tira todas as dúvidas, assim, para quem não começou a trabalhar com isso ainda. Fica fácil, acho que dá vontade de testar. Então, pô, muito obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí da tua semana para conversar com a gente. Uhum. Foi realmente muito, muito legal mesmo. E para todo mundo que está aqui presente, também queria agradecer por vocês terem acompanhado. Como eu prometi no começo aí, vou explicar um pouquinho só o que é Impulso. A Impulso é uma comunidade de tecnologia voltada para toda e qualquer pessoa que tem interesse em desenvolvimento, em design, gestão de produtos, gestão de projetos, gestão de times, enfim, todas as pessoas que têm muito interesse em trabalhar com tecnologia, vivem tecnologia. Né? A Impulso, então, a gente gosta de usar o nome que é um parque de diversões dos profissionais de tecnologia. Então a gente organiza meetups, webinars, lives, a gente tem o cowork virtual, que a gente deixa uma sala do Zoom para o pessoal que trabalha remoto, trabalhando enquanto está conversando com alguém. É muito legal, acontece toda quinta-feira. Além da comunidade mesmo, são mais de 13 mil pessoas no nosso chat. E nós temos vários canais, eles são mais de 100 canais de várias tecnologias. E também aí de design, né? Que é um dos canais, inclusive, mais movimentados. A gente tem uma galera aí bem ativa nesse canal. E, aproveitando aí, nós temos também algumas oportunidades, né? Que a gente também oferece para os impulsors dentro de alguns clientes nossos. E tem oportunidade para designers. Então, se você está procurando aí oportunidades nessa área,
E, obviamente, remoto, né? Então, você pode trabalhar em qualquer lugar do país ou do mundo. Tem oportunidades ali bem maneiras para se candidatar, entrar e ver qual é, se você acha bacana e tal, quer testar, acessa a comunidade. O Fábio compartilhou os links ali no chat. Então, você entra lá, tem o canal Oportunidades, né? Vai ter a descrição lá, se for interessante para você. Vai ser maneiro. Todos os links que o Ítalo passar também ali, além do e-mail que ele vai encaminhar, a gente vai compartilhar também ali na comunidade, caso alguém queira salvar também, né? Acho que vai ser bem importante, lá porque foram conteúdos bem maneiros. Beleza? E a gente mantém sempre atualizada a nossa lista de meetups lá na comunidade. Então você vai saber das próximas. A gente está fazendo uma refatoração aí bem maneira. Vamos voltar a falar design muito em breve. Então fiquem ligados aí. E logo sai no YouTube essa meetup. Se você quiser compartilhar com seus amigos, na sua empresa, para começar a implementar Atomic Design. Então vai ser legal você compartilhar esse vídeo com a galera também. Uhum. Valeu. Então agradecer aí ao Fábio, ao Luiz, o pessoal da Impulso e o pessoal que conseguiu acompanhar aí. Espero que a gente possa manter contato aí. Beleza? Os teus contatos, você quer deixar de novo? Deixa eu ver. Pode me procurar nas redes sociais, é Italumen, Italo, M de Maria, E de elefante, N de nariz, tanto no Twitter quanto no Instagram. Geralmente esse é meu avatar. Aí, ó, pô, maneiro. Colocou lá, Italumen. Italumen. Ah, legal. Show de bola, então. Pô, mais uma vez agradeço. Vou parar de gravar aqui, então. Não esquece, galera, de entrar lá na comunidade. Vamos estar esperando vocês para falar mais um pouco sobre esse assunto.